Olá, muito boa tarde. Os textos da Bíblia inspiram atitudes e comportamentos. Eles ditam o modo de vida que é partilhado por quantos semanalmente se encontram para os ouvir e descobrir os desafios que colocam nos dias de hoje. Os que são lidos nas missas deste domingo merecerão agora a análise dos convidados do programa Eclésia. O padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrósio, professor na mesma Faculdade de Teologia. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Padre João Lourenço, a partir dos textos que nós analisaremos em detalhe mais daqui a pouco, é possível desde já apontar temática comum às três leituras deste domingo? Depois do boa tarde dado ao interlocutor, também um boa tarde dado aos espectadores e àqueles que nos acompanham e que acolhem o convite e os sentimentos que foram traduzidos na entrada do programa. Pois, para este domingo nós temos um dos temas mais ricos da teologia bíblica e um daqueles que aparece mais reforçado no conjunto dos textos, algo do Antigo Testamento, mas principalmente do Novo Testamento. E de forma ainda específica no Evangelho que vamos hoje escutar, que é São Lucas. São Lucas, de facto, é o evangelista que nutre todo o Evangelho, se assim podemos dizer, deste enfoque do tema de hoje, que é o tema da misericórdia, no fundo, o tema do amor. E se me é permitido, talvez eu fizesse uma pequenina nota de introdução à questão da misericórdia. Porque tema central deste domingo, a misericórdia. Que é o tema da misericórdia. E que é, no geral, uma palavra que está muito deturpada nas nossas formas de a traduzir, no entendimento, no fundo, no conceito, não é? Creio não andar muito longe de poder afirmar que, no geral, a palavra misericórdia é entendida como uma espécie de sentimento de compaixão, de pena, quando a palavra de misericórdia significa a identidade de Deus na sua relação com os outros. E nós talvez pudéssemos chamar de uma forma mais bonita, embora precise entendê-la, de ternura. A ternura de Deus para com o homem. E que está muito bem documentada, por exemplo, nos profetas. Enfim, os liturgistas, quem sou eu, mas eu teria sugerido na estrutura destas leituras, para acompanhar este Evangelho que a liturgia hoje nos oferece, não colocar o texto do Êxodo, mas um texto de Oséias. É que, de facto, aí o paralelo era perfeito, era muito bonito e era enriquecedor e ajudava, de facto, a perceber o desenvolvimento e o contributo que a teologia profética deu para este tema e que é retomado exatamente por Jesus e muito bem expresso no Evangelho pelas palavras de Lucas. Mas o texto que hoje nos é oferecido também se presta a isso. Esta ideia e este sublinhar da misericórdia como sendo indicativo e característico da maneira de ser de Deus, da maneira de agir de Deus, a mim parece-me muito importante. Porque quando nós ouvimos a expressão misericórdia, ela é interpretada, no modo geral, como um momento segundo. Ou seja, face a uma atitude que outro tem, alguém reage com misericórdia, com pena, com compaixão e, portanto, tem misericórdia. Ao dizer-se que hoje falamos na misericórdia de Deus, pode ficar esta ideia de que o central de toda esta ação não é a misericórdia, mas um ato do ser humano que, por asneira, faz qualquer coisa e de quem Deus tem misericórdia. É preciso deixar muito claro que a misericórdia de Deus é um momento primeiro. É a razão de ser do seu agir, é a maneira como ele é. Há, aliás, textos, não os sei situar, provavelmente o Padre João sabe, em que se fala das entranhas de misericórdia de Deus. Tem entranhas de misericórdia, exatamente. Para dizer o quê? Que esta é a essência, eu não gosto da expressão, mas para ficar claro... A identidade de Deus. Exatamente. É o que vem de dentro, é o que vem do íntimo. Ele não age por reação, ele não tem misericórdia por reação, ele tem misericórdia porque é assim que ele é. E esta misericórdia traduzida por ternura, por carinho, por amor, dá-nos uma outra dimensão do que é que os textos nos querem indicar. Não se trata de um reagir de Deus, trata-se de um agir de Deus. É o seu momento primeiro. Claro que depois podemos destacar o pecado, e face ao pecado Deus reage
reage por amor, mas o amor não é um momento segundo, é um momento primeiro. Isto é que é preciso destacar. Vamos então aos 3 textos que inspiram essa definição e essa identidade também do próprio Deus. De forma mais breve, talvez, na primeira e na segunda leitura, para termos tempo para as parábolas do Evangelho. Claro. Do livro do Êxodo, no capítulo 32, em que contexto é que Deus promete fazer de Israel uma grande nação? Ou do povo uma grande nação? Pois, Deus promete fazer do povo uma grande nação dentro deste binómio, que é muito também característico dos textos do Antigo Testamento e também do Novo, que é entre o desvio e o regresso. Há o desvio do homem, na sua condição existencial, na sua vivência, todos nós o sentimos e percebemos isso, e há a interpelação de Deus que nos faz regressar. Aliás, este esquema também está presente em todos os textos, não é? Quer nas parábolas, há sempre um desvio e é um convite a um regresso. São Paulo, que primeiro se sente ter estado desviado e depois regressa, e aqui, de facto, o povo que se desviou do caminho traçado e depois regressa. É um texto dos textos do Êxodo. O livro do Êxodo é um texto que nós podíamos chamar fundante ou fundador para a identidade do Antigo Testamento e do povo de Israel, não é? Porque é o texto que marca o seu itinerário, a sua peregrinação à procura da sua identidade, não é? E temos aqui, naturalmente, este texto, um texto que marca as origens e define já a partir das origens exatamente isso, que Deus está sempre atento e acolhedor para receber e acolher, naturalmente, aquele que porventura se torna menos dócil ou menos próximo dele, não é? Isto pode ser individualmente, isto pode ser coletivamente, não é? No caso aqui é coletivamente. No caso aqui é coletivamente, porque a experiência do Antigo Testamento é até ao profetismo e até ao exílio da Babilónia, funciona como um todo. Não é a pessoa, não é o indivíduo que tem a centralidade, é o povo. A partir daí será muito mais o indivíduo, a responsabilidade. Aliás, o texto de Ezequiel diz muito bem isso, não é? Já não são os filhos que expiam as culpabilidades dos seus passados, não é? Cada um é responsável de si próprio, ou seja, a pessoa assume a centralidade desta relação religiosa, desta religa, desta ligação com Deus. E, portanto, aqui temos exatamente isto. Fala-se no bezerro de metal diante do qual se prostraram. Trata-se de uma imagem de alguma forma simbólica e que percorre os tais afastamentos de Deus? Nós podemos tomar este texto sem querer dirimir a questão, mas com uma indicação, porque este texto, eu acho que estes textos também são pedagógicos. A imagem do animal, do bezerro, no Antigo Médio Oriente, era a imagem representativa da divindade. Porquê? Porque era uma imagem enigmática, mas era especialmente representativa de força, de fecundidade, não é? E, portanto, esta imagem é uma imagem que pode representar, de facto, toda a tentação do homem em pensar que a força, a fecundidade, os cultos idolátricos se resumiam muito a isso. É claro, e vou dizer uma pequenina coisa que muita gente sabe, quando a gente faz uma viagem ao Sinai, próximo do Monte Sinai, os guias turísticos mostram na montanha, bem visível, muito próxima, a simbologia representada de um animal. E alguns dizem, este é que é o bezerro de ouro. Ou seja, que seria uma representação, provavelmente motivada ou escavada, mas provavelmente podia ser motivada pelos próprios processos atmosféricos da erosão. E, de facto, a gente olha para aquilo e depois de ouvir a referência, sente lá. E diz, aqui é que o povo se concentrou. A meu ver, como em muitas outras situações dos textos, recorre-se mais à simbologia do que à realidade. Claro. Agora, há uma tentação permanente a representar, mas o problema e a finalidade do texto não é ser histórica, é exatamente ser interpelativa. E nesse sentido, esta questão da representação, a mim parece-me fundamental.
enfim, alguns dos autores que estudam os textos dizem que a ideia do bezerro de ouro não terá sido tanto arranjar uma divindade que substitua Deus, mas representar Deus. E é aqui que surge o problema, são as falsas imagens de Deus, não é? Como é que nós, com o nosso testemunho, agora passando isto para o nosso tempo, talvez isso também nos interesse, como é que nós, com o nosso testemunho, que imagens de Deus é que damos? Nossa maneira de viver como cristãos, a maneira como as nossas comunidades se posicionam na história, como interagem em cada momento da história, como estão a reagir, por exemplo, às dificuldades que o tempo presente, que imagens de Deus nós damos com isso. Muitas vezes, dentro das nossas próprias comunidades, temos estas imagens que aqui o bezerro representa, ou seja, falsas imagens de Deus. E esse é, de facto, um dos grandes desafios que o texto nos lança. Já agora destacava, mais a modo quase telegráfico, duas outras ideias. A questão da intercessão de Moisés, que parece muito interessante aqui, ou seja, face a este dilema, face a esta tensão que se originou entre o povo e Deus, Moisés intercede. E intercede quase que lembrando a Deus aquilo que é a sua matriz. Não te esqueças de quem é que tu és e, portanto, tu tens que ser fiel. Enfim, esta maneira quase um bocadinho atrevida de falar. Aliás, ao longo dos textos do Antigo Testamento, várias vezes aparece este diálogo dos profetas com Deus intercedendo e quase que chamando a fidelidade a todo esse processo. Também aqui, puxando para os nossos dias, como é a nossa presença no meio do mundo, nós cristãos? É uma presença intercedora, de modo a aproximar os diversos protagonistas do diálogo, ou apontamos logo o dedo acusando e enfim, condenando? Olha, e uma terceira... Agora para a Síria foi assim. Exatamente. Essa questão é bem interessante, não é? Onde a postura é uma postura de diálogo, de procurar o diálogo e o encontro. Exatamente. Com a intercessão. É muito interessante essa ideia. A terceira nota, a questão do agir de Deus. Quando Deus tem que agir, Deus é fiel àquilo que Ele é. E aquilo que Ele é estas entranhas de misericórdia. Portanto, é essa a resposta que Ele dá. E passamos a analisar o texto da segunda leitura, é da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Apresenta-se Jesus Cristo nesta leitura, Paz Lourenço, como aquele onde se encontrou perdão total dos pecados. Curiosamente, São Paulo diz que é o primeiro desses pecadores, não é? No texto. Eu acho que esta leitura, que ainda é do primeiro capítulo da carta de São Paulo a Timóteo, no fundo é uma leitura em que Paulo está a apresentar um bocadinho, a partir de si próprio, a sua experiência e o seu itinerário de fé, não é? E, portanto, também temos aqui um primeiro Paulo, de onde vem, e o segundo Paulo, depois de ter encontrado Jesus Cristo. Portanto, sintetizava um bocadinho exatamente este texto como uma apresentação em função de uma missão que lhe confiou. Não é? E eu acho que isso é também importante, porque é desta experiência que Paulo faz que nasce aquilo que nós poderíamos dizer o significado, a autoridade que lhe advém para depois para o anúncio, não é? Muito interessante aqui é talvez destacar uma ideia que a mim me parece também presente e que é a própria experiência de Paulo de ele se saber amado para além dos seus méritos. Ou seja, a descoberta que ele faz em todo este itinerário da sua experiência de vida é que o amor que Deus lhe tem não recorre diretamente dos méritos das coisas que ele faz, mas deste movimento primeiro que é a maneira de ser Deus. Eu com isto não quero secundarizar os méritos. É importante que nós procuremos sempre o bem dos outros, o nosso bem, o bem comum. E, portanto, o mérito é muito importante. Mas isso não nos pode levar a ter esta imagem de Deus. Seria um bezerro de ouro, uma falsa imagem de Deus, de que Deus nos ama de acordo com os nossos méritos. Há sempre um momento primeiro, e esse momento primeiro é do amor, e do amor incondicional, que ama porque sim, sem exigir. Claro que daí decorrem exigências, mas são as exigências do amor e não simplesmente a resposta retributiva de um amor que ama segundo os méritos. E acrescentar, Padre João? Acrescentava uma pequenina nota, só para reforçar aquilo que o Juan acaba de dizer, porque eu acho que isto está muito arraigado, muito denso na nossa mentalidade habitual e tradicional do religioso, não é? Não é só do católico, é do religioso nas suas múltiplas expressões, nas suas múltiplas formas, que é a chamada meritocracia. E então, nos tempos modernos, em que se tem desenvolvido esta ideia social da meritocracia e da cultura da excelência, que depois acaba por ser a cultura da banalidade, não é? Porque no fundo acaba quase por ser a cultura da banalidade, muitas vezes caímos na tentação de reduzir também a relação
do crente com Deus e de Deus com o crente, exatamente uma espécie de cultura de meritocracia. Ora, exatamente o religioso e a expressão do mistério cristão não é da meritocracia, é da gratuidade. Do dom. Do dom. E a gratuidade é a novidade fundamental do Novo Testamento. Por aí passam os elementos fundamentais de toda a história da salvação. Traduzido de forma explícita no mistério da encarnação e no mistério pascal de Cristo. São todos estes vistos ao lado da... Nós ainda temos muito o hábito de traduzir a questão da redenção em meritocracia. E esquecemos que, de facto, aliás, a linguagem de Jesus é toda esta, é da gratuidade. Jesus nunca interpela ao mérito. Basta olhar as parábolas que escutam no Evangelho deste domingo, basta não é? olhar as parábolas, não é? De facto, e nesse aspecto eu acho que há toda uma catequese, uma educação cristã a fazer e na transmissão da fé devemos cultivar muito isto. Acho que devíamos acentuar muito. Isto é estruturante, é marcante. Vejamos então esse texto do Evangelista São Lucas, no capítulo 15, um conjunto de parábolas, nomeadamente essa parábola do filho pródigo, para essa mensagem essencial, que Jesus, este homem, como diziam os fariseus e os escribas, este homem acolhe os pecadores e come com eles. Exatamente. O fariseísmo é uma cultura de meritocracia. Isto é uma das expressões melhores, para além de ser uma cultura de hipocrisia, é também uma cultura de meritocracia. E isso está muito encarnado ainda hoje, e eu que o diga, porque conheço alguns casos bem significativos. A partir local, até de experiências, até a partir de experiências que às vezes tenho de viver e de suportar. Que parábolas? Como diria Nosso Senhor Jesus Cristo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bem, as parábolas que parábolas são apresentadas? Este capítulo 15 de São Lucas é de facto um capítulo notável. Quer dizer, é uma página nobre do Evangelho de todo o Novo Testamento. E aqui se reúnem 3 parábolas, que é a parábola da ovelha perdida, assim conhecida, a parábola da moeda e a parábola do filho pródigo, não é? E, portanto, está aqui, no fundo, o credo, a trindade das expressões da misericórdia de Deus, em que ele se apresenta naturalmente como o pastor, que acolhe, que vai buscar, que não olha à quantidade, cá está, da moeda, que é o contrário, olha exatamente ao que é pequenino, àquilo que nada se vê, e o regresso, que é sempre o convite, que é dirigido a todo e a cada homem, mesmo que não seja pródigo. Eu acho que nós muitas vezes temos também um bocadinho a tentação de pensar que estas parábolas são exclusivas, ou seja, aplicam-se a uns tantos, outros não, aqueles sim, aqueles não. E não, estas palavras são inclusivas. Estamos todos nós aqui dentro. Estamos todos, incluindo os mais santos. Também estão aqui incluídos. E também todos estes precisam desta gratuidade, desta oferta graciosa, deste atendimento, desta bondade, deste acolhimento que Deus dispensa e que, no fundo, nós também somos um bocadinho como ao Pai, também temos de dispensar. E, portanto, as parábolas também nos tocam. E, portanto, acho que estas parábolas, e sem querer desfazer aquilo que nós estamos aqui a fazer, bem o contrário, são também daqueles textos do Novo Testamento que melhor se prestam a um recolhimento interior, a um silêncio interior, a uma meditação interior de cada um. E eu acho que isso também era um elemento importante. É uma das coisas que eu gosto, inclusivamente, de sugerir às pessoas para meditar, porque, de facto, são textos muito enriquecedores, para além de todas as palavras que nós possamos dizer, que podíamos estar aqui eternamente a falá-las. E elas levantam para mim um desafio muito, muito importante. Porque esta ideia da universalidade do amor de Deus e do amor cristão pode ser perigosa. Explico-me. Perigosa neste sentido. Deus ama a todos divinamente, a todos da mesma maneira, nós somos chamados a amar a todos da mesma maneira. Bem, o que as palavras nos destacam é o amor atento a cada um. Que não deixa de ser universal, Deus ama a todos divinamente, mas ama a cada um distintamente, porque senão podemos cair nesta universalidade que, por ser tão generalista, acaba por não amar ninguém. Eu amo a todos, quero bem a todos, mas depois não tenho uma atenção, uma palavra concreta para cada ser concreto, acabo por poder correr o risco de ficar no ar. E é muito interessante. E introduz aqui uma outra lógica, porque a lógica até nos poderia dizer, não faz sentido que uma pessoa largue 99 ovelhas e vá atrás de uma, corre o perigo de perder
fazer as outras 99. Atenção a cada um. Não faz sentido escurar 9 moedas para ir atrás da outra, porque eu encontro a outra, mas espero que as 9 anteriores fique pior. Não. O que aqui se destaca é esta ideia da atenção a cada um. Deus não ama mais o filho mais velho em detrimento do mais novo, ou ao contrário, o mais novo em detrimento, ama cada um. Mas era aquele mais novo que naquele momento precisava daquela atenção. E daí o cuidado por cada um. E eu encontro aqui um bocadinho a resposta também a esta chamada constante que estamos a ouvir neste momento de ir às periferias, de estar atento aos mais pobres e aos mais desvalidos, porque é aí que se concretiza o amor universal de Deus. Um amor divinamente a todos, mas depois concretizado a cada um e a cada um no momento concreto que lhe é dado viver. E daí a especial atenção àqueles que são os mais frágeis, os mais desfavorecidos, aqueles que mais precisam de atenção. Por isso é que o pai deu tanta atenção ao filho mais novo. E lá está, sem rejeitar nenhum dos dois. Sem rejeitar nenhum dos dois, exatamente. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa a analisar estes 3 textos que se escuta nas Eucaristias deste domingo. Um programa onde quisemos apresentar os desafios que os textos da Bíblia para os dias de hoje nos sugerem. Votos de um bom fim de tarde, bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.